Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de arte e eu quero que vocês abrem um livro lá no nosso capítulo 4 e me acompanhem. Então, a gente vai, nosso capítulo 4 fala sobre o que? O trabalho, né? A saída lá do homem paleolítico, que ele vivia em cavernas, para o neolítico, né? Que ele começa a usar o seu trabalho, né? Para construir suas casas e tudo. Aqui eu fiz um mapa conceitual para vocês entenderem de uma forma mais resumida, né? Sobre tudo que trata esse capítulo. Então nós vamos começar, depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês terem até para futuras avaliações. Então vamos lá. O período paleolítico foi o quê? Foi a idade da pedra lascada, né? Enquanto o homem ainda morava nas cavernas, reproduzia os seus desenhos nas cavernas, se utilizava da caça, né? Usava a flecha, né? Para caçar os seus animais. Então esse foi o período paleolítico. O neolítico foi o que? A idade da pedra nova, né? Ou a pedra polida. Então onde ele começa a fabricar novos instrumentos e se aperfeiçoar, né? Na caça, na pesca, na moradia. Então, dentre isso, surgiu duas criações, a criação técnica e a criação artística. O que foi essa criação técnica? Foi onde eles começaram, né, a se aprimorar no sentido de vestuário, das roupas, materiais de caça, e foi acontecendo em função do tempo uma situação geográfica e as mudanças sociais. Depois, na criação artística, eles também tiveram um grande avanço, né? Um amplo domínio de perspectiva, cores, linhas. Vocês observaram que, na verdade, o homem pré-histórico, além dele ser primitivo, ele já tinha uma técnica, né, de pintura, de desenho mais avançada. Se a gente for comparar com os outros povos que surgiram, eles tinham uma técnica de, como foi falado ali, de profundidade, do contorno da linha, da sombra, já bem avançada, sem ter mesmo nenhum conhecimento. Então esse foi o avanço, né, na criação artística. Depois disso nós tivemos o que? As moradias, a grande mudança nas moradias, onde eles saíram das cavernas, construíram suas próprias casas e tiveram a necessidade do que? De adornar elas, arranjar, incrementar mais nessa função estética, né, de bonito. O trabalho, sobre o trabalho, ó. Então o homem ele abandonou lá essa vida nômade, né, que ele vivia em cavernas, então ele começou a construir o que? As suas próprias casas. Ele começou a usar a terra para arar, para preparar o seu próprio sustento dela, e foi onde surgiu, né, a agricultura, a pecuária e uma revolução totalmente agrícola nessa sociedade. Depois, no período paleolítico, aqui a gente vê que o que? Ele começa a se importar com o seu lugar, né? E é onde surgem os primeiros sítios, as primeiras fazendas, que eles começam ali a usar os animais, né? Para preparar tudo isso para eles. Não caçando mais, mas utilizando eles para ajudar a plantar os alimentos, a colher. Então, eles começam a ter essa outra visão. Sobre a cerâmica. Essa cerâmica foi um novo tipo de trabalhos que eles desenvolveram. O que é a cerâmica? São os vasos, né, de argila lá retirado do solo. Então ele começou a retirar essas peças do solo, moldar, né, e depois eles queimavam, né, em fogo essas peças e eles utilizavam para armazenar alimentos de caça, de pesca. Eram as mulheres que faziam essas peças, esses vasos em cerâmica. E no início elas não tinham assim, uma preocupação estética em fazer bonito, em ornamentar, em pintar. Depois, mais à frente, elas foram se aprimorando e elas começaram a criar linhas, criar formas, criar um grafismo todo para a beleza da peça. E foi aonde eles descobriram que eles poderiam agregar a arte a esse trabalho, né? Eles poderiam vender e tirar dali também o seu próprio sustento dessa cerâmica. O que é a cerâmica marajoara? Essa cerâmica marajoara foi a primeira cerâmica que eles encontraram na ilha de Marajó, entre 400 anos a 1400 a.C. Então, daqui para frente vocês vão ver vários tipos de cerâmicas marajoara, que ela é feita, construída com os grafismos. Foram as primeiras cerâmicas que tiveram. Aqui vocês estão vendo essa imagem, né? É uma imagem pré-histórica ainda, lá do período paleolítico, mas eu trouxe aqui para vocês verem como essa criação artística tinha uma certa evolução, apesar de eles não ter estudo, ó. Observem aqui a profundidade, ó, nessa obra, ó. Os animais aqui, ó, lá atrás, ó, esse aqui, eles parecem estar se movimentando, esses aqui, ó. Observem aqui, ó, o esfumato, o contorno,
a cor. Então, tudo isso o homem já tinha uma preocupação em reproduzir o que ele via. Observava o animal atentamente e depois reproduzia eles na caverna. Coisa que os outros povos, alguns, né, pra frente, eles não conseguiam fazer reproduzir essa arte. E eles já tinham esse grande avanço. Aqui nós temos, né, então, eles já não estavam mais nessa época do trabalho, que é do período paleolítico, eles já não estavam mais desenhando que só o animal, só eles castrando os animais. Aqui eles já estavam representando uma forma de trabalho. Olha aqui, ó, arando a terra, usando os animais para arar a terra. Tudo isso, gente, está no nosso livro, tá? Aqui na página 47, vocês podem observar essas imagens. Aqui nós temos o quê? Os objetos utilizados no cotidiano do homem paleolítico. Eles começaram o quê? Eles não usavam mais aquelas lanças, né? Eles começaram a aprimorar os seus instrumentos, né? Para caçar, para pescar, começaram a fazer o machado. Aqui nós temos as primeiras cerâmicas, né? Marajoaras que eu falei. No começo, sem nenhuma preocupação estética, né? Simples assim, só para serventia mesmo. Depois disso, eles começaram a ver e se aprimorar. Aqui, ó, vocês vão observar que aqui, ó, está o grafismo, ó. Como que era o grafismo? Essas linhas que eles utilizavam, né? Linha espiral, linha quebrada, inclinada, e todas essas linhas juntas, eles formavam o quê? Esses grafismos, com uma preocupação estética mais prolongada para as suas obras. Ó, grafismo. A arte do grafismo é simples, exuberante, criando conceitos como a repetição, o ritmo, o equilíbrio e a escala. Vocês podem observar, ó, vários tipos de grafismo aqui, ó. Eles trazem impressão de movimento e elas produziam de fora a fora na peça. Aqui nós temos já a cerâmica marajoara, né, pronta para essa atividade. O que que vai ser? Vocês vão pegar uma folha, tá? A princípio a gente vai fazer um vaso de cerâmica, um vaso. Vocês vão pegar uma folha sulfite, vocês vão dividir ao meio. Com essa bordinha aqui, ó, fechada, dessa para aberta, vocês vão desenhar a metade de um vaso, tá? Pode ser qualquer tipo de vaso. Aqui eu fiz uma, ó, mas vocês podem fazer qualquer tipo. Não se preocupem, tá? Façam o que vocês conseguirem. Vocês vão fazer a metade de um vaso. Depois vocês vão recortar ele. E vocês vão perceber que ele vai ficar simétrico. O que que é simétrico? Os dois lados iguais. Estão percebendo, ó? Ele tem que ficar os dois lados iguais. Feito isso, vocês vão acrescentar nele, fazer vários grafismos, que são o quê? Aqueles tipos de linha ali, né, contínuas, que a gente percebeu. Depois de fazer esses grafismos, vocês podem utilizar a tinta guache para pintar, ou a canetinha para fazer. Seria melhor usar a tinta ou a canetinha, mas se não tiver, podem usar o lápis de cor, o giz de cera, o material que vocês tiverem, tá? Se divirtam, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo!